Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar nesse vídeo algumas frases que podem ser usadas em entrevista de emprego. Chega de passar apuro, de conseguir chegar até a entrevista e chegar na hora H, você perder a grande oportunidade que você queria por falta de inglês. Se esse é o seu caso, fica nesse vídeo até o final, que com certeza você vai dobrar as chances de ser aprovado em uma entrevista. O meu nome é Cris Tavella e eu te ensino como usar o seu inglês para trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. Vamos lá então, vou compartilhar a minha tela com você e aí a gente vai ver hoje 3 perguntas que são muito comuns em entrevista de emprego em inglês. Então a gente vai começar com general tips, que são dicas gerais, né? A primeira coisa, faça a sua pesquisa. O que isso quer dizer? Se você está se candidatando para uma empresa ou se você quer trabalhar como assistente de algum profissional, é muito importante que você pesquise sobre essa empresa ou esse empreendedor antes de chegar na entrevista, para que você saiba alguns detalhes. Isso vai fazer toda a diferença quando você for dar as respostas, ok? Be well prepared. Então, além de você conseguir fazer essa pesquisa sobre a empresa e sobre o empreendedor que você deseja trabalhar, é muito importante que você esteja preparado, analise seu currículo, veja se as habilidades que estão lá são as mesmas habilidades necessárias para a vaga de emprego que você está buscando, ok? Give specific examples. Não adianta você falar do cachorro, da vizinha, da sua tia, de uma experiência de emprego que você teve que não é relevante para aquela vaga que você está buscando, né? Então, use o tempo da entrevista, que é um tempo precioso, para falar sobre assuntos relevantes e dê exemplos sobre as situações que você vai falar sobre. Durante aqui essa aula, eu vou te dar alguns exemplos, ok? And don't end the answer with and yes. Porque quando você acaba a sua frase em inglês com and yes, significa que você não está confiante, seja pelo uso da língua ou seja pela sua capacidade em relação à vaga. Então, evite terminar frases em inglês com and yes, right? Então, vamos lá para a primeira pergunta que normalmente o empreendedor vai te fazer, o pessoal do RH vai te fazer. Tell me about yourself. Ou seja, fale sobre você. Conte um pouco sobre quem é você. Então, nessa resposta, você tem que ser breve, ok? Não é para ficar contando um monte de histórias e prolongando a entrevista. Quanto menos você fala, menos você se atrapalha, ok? Escreva isso nos comentários. Quanto menos você fala, menos você se atrapalha. Diga apenas aquilo que for relevante. Conte apenas as experiências e histórias que têm a ver com a vaga que você está buscando. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. My name is and I come from. Meu nome é e eu venho de tal lugar. For example, my name is Chris and I come from São Paulo. For example, I studied at. Então, o que você estudou e qual universidade você estudou? Então, por exemplo, I studied math at Universidade. Universidade é ótimo. São Paulo University, for example. Or I studied literature at FASB and so on. Aí você dá alguns exemplos do que você estudou e a universidade que você estudou, o curso técnico, o curso profissionalizante, seja ele qual for. I decided to study because I've always been interested in. Então,
por que é que você estudou o que você estudou? Então, eu estudei matemática porque eu sempre estive interessado em desafios. Ou eu estudei letras porque eu sempre fui apaixonada por inglês, for example. So, I decided to study literature or languages because I've always been interested in English and ESL world, que é o mundo de English as a second language, mundo de ensinar inglês, né? Então, você vai dizer aí por que é que você escolheu o curso que você escolheu. I had the chance to learn practical skills such as during my internship. Então, eu desenvolvi as habilidades tais durante o meu estágio. Então, o que que você aprendeu durante o seu estágio, né? Quem é professor aí aprendeu a ficar desesperado, né? Com certeza. Durante o estágio, aprendi o quê? Ficar desesperado, foi isso que eu aprendi. Então você vai dizer aí as habilidades que você aprendeu, né? Se você desenvolveu as soft skills, que são as habilidades inerentes, né, à sua personalidade, e hard skills, que são as habilidades que você desenvolve com o tempo através de estudo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Perfeito? E agora você pode falar um pouquinho sobre o seu estilo de trabalho. Por exemplo, I'm hardworking, focused and committed. Quer dizer, eu trabalho pra caramba, trabalho bastante, eu sou uma pessoa folgada. Você falar folgada, você não pega o emprego não, viu? Misericórdia. Vamos de novo. I'm hardworking, focused and committed. Eu sou uma pessoa que trabalha pra caramba, sou focada e comprometida. Comprometida com o trabalho, né? Ok? Seguindo aqui. I've always had a passion for. E aí você diz aí sobre o que é que você é apaixonado, o que que você gosta, por que é que você escolheu essa área. Então, por exemplo, eu diria assim, I've always had a passion for being an English teacher, for example. I really admired my teachers. Something like that. Então, tipo, eu sempre admirei muito professor, gostava muito dos meus professores, então isso foi algo que me fez escolher dar aula, ok? E aí você vai contar um pouquinho sobre isso. Agora, preste atenção na dica. Quando as pessoas dizem assim, me fale um pouco sobre você, não é para você falar sobre sua vida pessoal, principalmente se você estiver fazendo uma aplicação para países que não seja o Brasil, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, durante uma entrevista de emprego, é expressamente proibido fazer perguntas sobre a sua idade, o seu país de origem, qual a sua orientação sexual, se você tem filhos ou pretende ter filhos. Então, todas essas questões pessoais ficam de fora da entrevista. Por quê? Porque as pessoas vão te contratar por aquilo que você oferece, pelas habilidades que você tem. E não porque você é homem, é mulher, ou tem filho ou não tem, é jovem, é mais velho, isso tanto faz. Tá? Então, não fale sobre assuntos pessoais. No Brasil, eu sei que é mais comum eles fazerem esse tipo de pergunta, mas só toque no assunto caso for perguntado. Senão, melhor não falar. Combinado? E aqui a última frase. I have more than 10 years of experience as an English teacher. And I'm always looking forward to learning more. Quer dizer, eu tenho mais de 10 anos de experiência como professora e eu, tô sempre correndo atrás para aprender coisas novas, ok? Mais uma pergunta aqui, ó. Why do you want to work with us? Por que você quer trabalhar com a gente? E aí, tem algumas alternativas aqui que você pode usar. Essa pergunta vai avaliar o quanto você conhece a organização, a empresa que você quer trabalhar. Lembra lá no primeiro slide que eu disse para você, olha, faça uma pesquisa. Essa pesquisa é fundamental para que você conheça o lugar que você quer trabalhar. Então, aqui é a hora de você usar a sua pesquisa, ok? Então, aqui, primeira resposta. I found out about the company during my studies and I was really impressed by...
Então, olha, eu descobri sobre essa empresa, sobre essa companhia durante os meus estudos, durante uma pesquisa, e eu fiquei muito impressionada foi com essa questão. E aí você vai dizer, então, o que que te deixou mais impressionado, o que que te chamou mais atenção dentro do site da empresa ou dentro das redes sociais daquela empresa, ok? The prospect of working for a company which has such an excellent reputation is very exciting to me. Qual é a boa reputação da empresa? A empresa tem uma boa reputação por conta disso, disso e disso. Então, depois que você fizer a sua pesquisa, você consegue colocar aqui dentro dessa frase e a pessoa que está te entrevistando vai ficar bem impressionado, porque é sinal que você realmente fez a lição de casa. In the job posting, it says that you're looking for someone who... I am confident that I will be able to succeed in this role and that I can become a valuable asset to the business. Então, você vai já citar que você viu no post que eles estavam procurando por alguém, que eles procuravam alguém que fosse assim, assim, assado. E que você é uma pessoa confiante que você vai cumprir bem esse papel e que você vai ser uma peça fundamental para a empresa. Ok? Agora, mais uma pergunta que normalmente acontece em uma entrevista. How do you handle stress and pressure? Como é que você lida com pressão, né? Claro que aí você vai indicar as estratégias que você utiliza ou que já fez uso em empregos anteriores quando você se sente pressionado no trabalho. Eles querem saber como é que você vai agir em situações aí de aperto, né? When I am in a stressful situation, I stop and try to figure out my priorities. Então, quando você está estressado, quando você está estressada, você para, né? Dá uma respirada e tenta aí descobrir quais são as prioridades, ok? I make a list of the tasks I have to do and decide which ones need to be completed more urgently. Então, você vai fazer uma lista de tudo que você tem para fazer e aí você vai colocar em ordem de prioridade, o que precisa de mais atenção ou menos atenção. Then I go through the list step by step and complete each task. Ou seja, aí você vai passo por passo, né? E olhando todas as suas prioridades e completando tarefa por tarefa. E aí você vem com exemplo. É muito importante você mostrar uma situação que você já esteve sob pressão e conseguiu se sair bem dessa. E aí você dá um exemplo. In my previous job, I had to do this and that. Então, ó, no meu emprego anterior, eu tive que fazer isso, ok? E se você não tiver nenhum exemplo para dar, não tem problema. Só de você ter dito o que você faria, já é um grande passo para você conseguir a posição que você busca. E aí a pergunta que não quer calar. Why should we hire you? Por que é que nós devemos contratar você e não a outra pessoa? Por que é que tem que ser você? Nessa hora você tem que ter confiança. Nessa hora que você tem que mostrar a que veio, perfeito? Então, ó, procure dar uma resposta que se encaixe no que a empresa está procurando. Você já não estudou em empresa? Você já não analisou a vaga que eles divulgaram? Agora é a hora de você mostrar que você realmente cabe dentro do que eles estão procurando. I think you should hire me because of my excellent skills. Aqui é a hora que você vai dizer quais as habilidades que você tem, você vai reforçar, né, as habilidades que você tem e que seria uma peça fundamental para a empresa. Então, a minha habilidade com o computador, a minha habilidade com o público, de atendimento ao cliente, de conseguir trabalhar em equipe, de whatever. So, my computer skills, my leadership, my, I don't know, my client support skills, whatever, okay? I developed, for example, computer and leadership skills while working on English classes at university.
Então, aqui você vai dizer quais as habilidades você desenvolveu e onde foi que você desenvolveu, seja na universidade, na escola, no seu emprego anterior, ou seja para você mesmo, tendo o seu próprio negócio, ok? I'm convinced that these skills and my work ethic would help me to be successful in this role. Então, eu tenho certeza que com as habilidades que eu tenho e a ética, né, a minha ética de trabalho, vão me ajudar a ter sucesso nesse papel, desempenhar esse papel dentro da empresa. My passion for, along with my ability to provide technical support, are essential to this position. Então, a minha paixão por exemplo, my passion for English, along with my ability to provide technical support for students, are essential to this position, are essential skills to this position. Ok? Então, aqui você reforça suas habilidades e por que é que você vai ser uma peça fundamental na empresa. E eu falei bastante sobre exemplos, que é fundamental você dar exemplos. E como é que você vai introduzir, então, esses exemplos? Que frases usar? Então, é claro que você vai dar exemplos de acordo com o que foi perguntado. Preste atenção para ver se o exemplo que você vai dar se encaixa dentro da pergunta. Mas você pode usar esses exemplos aqui, ó. To give you an example, for instance, one example is... E aí é legal você ir trocando aí, quando você for dando os exemplos, trocando essa introdução para não ficar repetitivo, ok? Escreva aqui nos comentários qual é a sua dificuldade com o inglês, que eu vou te ajudar. E na descrição desse vídeo tem o link para o English Pro. Com esse curso, eu vou te ajudar a desenvolver a confiança necessária para usar o inglês no trabalho. E uma das situações é a entrevista de emprego. E o melhor, você pode usar o seu inglês para ganhar em dólar trabalhando aqui no Brasil. Espero te ver no próximo vídeo. I hope to see you there. Bye bye!